integrantes do PT não defendem a queda dos juros no Brasil? Porque agora que o presidente do Banco Central foi escolhido pelo próprio governo Lula, a taxa Selic não está caindo. Se você quer entender o que está acontecendo com embasamento técnico e o que fazer diante da alta dos juros no Brasil, então você está convidado a continuar neste vídeo. E já pode se inscrever aqui no canal para sempre saber quando eu postar conteúdos novos como esse por aqui. Não manteu, subiu! Gabriel Galípolo, nomeado presidente do Banco Central pelo governo Lula, junto com os demais membros do Copom, decidiram aumentar a taxa Selic para 15% ao ano, uma alta de 0,25 ponto percentual. Taxa de juros no maior patamar nos últimos 19 anos no Brasil. Agora um disclaimer, antes que alguém envie esse meu vídeo para Cíntia Chagas me corrigir, muita calma nessa hora. Essa é uma expressão comum no mercado financeiro. Ao invés de dizer que o Banco Central manteve ou não manteve a taxa básica de juros da economia no mesmo patamar na última reunião do Copom, costuma-se dizer que manteu ou não manteu. Bom, nesse caso, surpresa para alguns e para outros nem tanto, não manteu. A taxa Selic saiu de 14,75% ao ano para 15% ao ano. Eu digo que não foi de tudo surpresa, porque a expectativa majoritária do mercado era de aumento para 15% ao ano, o que indicava esse gráfico aqui de opções de Copom no dia de hoje, no dia da reunião do comitê, dia 18 de junho de 2025, com quase 65% posicionados apostando na tese de alta da Selic em 0,25 ponto percentual. E por que decidiram aumentar a Selic dessa vez, Paloma? Já que o governo Lula é pró-corte de juros, por que o Gabriel Galípolo e sua equipe, os demais membros diretores que compõem o Comitê de Política Monetária no Brasil, decidiram aumentar a taxa Selic? Eu vou te contar tudo o que motivou essa alta. E antes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre economia e investimentos, já deixa o seu like aqui no meu vídeo para que eu saiba e produza mais esse tipo de análise por aqui. Bom, vamos lá. Por que decidiram aumentar a Selic? Isso tem tudo a ver com a elevação do grau de incertezas a nível global e com a inflação no Brasil ainda fora de controle. No comunicado oficial do Copom, foram destacados os seguintes pontos que eu vou abordar agora com vocês. Primeiro, os membros do comitê acreditam que o cenário atual macroeconômico e também geopolítico inspira maior cautela por parte dos países emergentes. Ou seja, é o mesmo que dizer economias emergentes que são geralmente mais frágeis a choques políticos e econômicos. Elas devem se proteger, devem se blindar melhor, porque o cenário como um todo está mais incerto. E quais são os principais fatores que estão gerando esse grau mais elevado de incerteza? Sem dúvidas, a questão das novas políticas econômicas, fiscais e tarifárias nos Estados Unidos, então a guerra comercial que está sendo travada, especialmente com China, mas também a nível global com outros países. Isso aumenta o grau de incertezas, inclusive em relação ao crescimento da economia global. Além disso, existe esse contexto que estamos observando de acirramento de conflitos geopolíticos, especialmente agora no Oriente Médio. Então isso tudo faz com que os preços dos ativos sejam impactados e as estimativas em relação a variáveis macroeconômicas também sofram um determinado grau de impacto. Agora, venhamos e convenhamos, não é mesmo? Não é só o cenário global que está preocupando os dirigentes do Banco Central brasileiro. Existe aqui também uma grande preocupação doméstica no cenário nacional que está deixando os dirigentes do Banco Central mais cautelosos. Isso tem tudo a ver com o cenário inflacionário brasileiro. Ou seja, como nós temos hoje um quadro de agravamento fiscal, de contas públicas cada vez mais fora do esperado, com o governo gastando horrores e tentando cobrir isso via aumento de impostos, forçando a barra para os brasileiros pagarem cada vez mais impostos. E qual o problema que esse cenário fiscal deteriorado no Brasil gera? Ele leva à desancoragem das expectativas de inflação. E esse é um tema que perpassou ali o comunicado do Copom,
exatamente a questão da desancoragem das expectativas de inflação. Isso significa o que, Paloma? Isso quer dizer que as expectativas que o mercado tem para a inflação num horizonte relevante estão acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Ou seja, o mercado, de modo geral, está prospectando uma inflação para o ano que vem, para o final de 2026, maior do que a meta que o Banco Central tem para essa medida econômica. Portanto, isso acende um sinal de alerta de que o mercado está se preparando para uma inflação maior. E expectativas de inflação desancoradas, elas geram uma perda de referência na economia, porque os agentes econômicos, esperando uma inflação acima da meta do Banco Central, eles começam a agir para tanto, ou seja, produtores começam a antever que vão ter aumentos de preços adiante e eles começam também a estimar que vão ter que fazer repasses de custos. Compradores, do outro lado, já começam a estimar que esse aumento nos preços irá impactá-los e que ele vai ter que repassar isso também em algum momento para o consumidor final. Então, tudo isso faz com que a inflação da economia ela acabe ficando fora de controle, inclusive trazendo mais inflação até mesmo do que se esperava. Então, essa questão das expectativas de inflação estarem desancoradas é algo muito preocupante. E um banco central responsável, ele deve mesmo agir dessa forma. Ele deve entender que, o mercado está sinalizando inflação acima da meta, então eu não posso simplesmente ser omisso e fazer de conta que eu não estou vendo isso, porque isso vai impactar a economia mais adiante na forma de uma inflação ainda maior. Então, um Banco Central responsável, vendo esse tipo de cenário, ele tem que agir. E como ele age? Geralmente é via aumento de juros, para poder tentar trazer essa inflação de volta para a meta. Se ele conseguir fazer um bom trabalho, sinalizar para o mercado que de fato a inflação vai voltar para a meta, essas expectativas do mercado, elas vão se reancorando. E aí você tem, de fato, o efeito esperado da política monetária restritiva de juros mais altos, que é justamente trazer essa inflação para baixo e ter um período longo onde essa inflação vai se arrefecendo, ela vai caindo de forma consistente, mostrando que, de fato, a política monetária do Banco Central está fazendo efeito. Bom, quer dizer que o Banco Central está vendo que está tudo ruim por aqui no Brasil? Não, ele até ressalta que ele está observando o dinamismo na atividade econômica, no mercado de trabalho brasileiro, embora ele esteja vendo aí um crescimento mais moderado. Mas esse dinamismo todo que nós estamos vendo, com a atividade econômica mais aquecida, implica também numa expectativa de mais inflação. Portanto, nós estamos observando isso até no próprio mercado de trabalho, está faltando mão de obra em alguns segmentos, principalmente no setor de serviços, e nós vamos observando que essa pressão nos mercados também leva a mais inflação. Então, é um ponto de atenção, sim, essa atividade econômica mais aquecida, embora o Banco Central esteja aí prospectando um crescimento mais moderado. Inclusive no comunicado, se você quiser abrir para ler junto comigo, eu vou colocar aqui na tela, os membros do comitê ressaltaram que para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. Portanto, meus amigos, esperem sim taxa básica de juros na economia brasileira alta por mais tempo. Esse período bastante prolongado pode ser algo aí que vai levar meses, até mesmo trimestres, nos juros mais altos. Então, se programem para esse cenário de juros elevados por mais tempo. E mais do que isso, o Copom também deixou claro o que está por vir adiante. Uma pausa na Selic no atual patamar de 15% ao ano, ou, se for necessário, ele pode vir a subir ainda mais a taxa básica de juros. Agora, por que vocês acham que o Banco Central brasileiro está preocupado com essa questão de incertezas globais impactarem em maior grau os países emergentes? Justamente porque quando nós observamos um aumento do grau de incertezas,
Os investidores, os agentes econômicos, eles tendem a tirar dinheiro, portanto, tende a tirar moeda forte, especialmente dólar, daquelas economias que são mais frágeis, no caso, os países emergentes, e levar para as economias mais robustas, especialmente Estados Unidos. Logo, espera-se que com uma saída mais forte de dólar da economia brasileira, isso vá bater na inflação, justamente porque com um câmbio mais depreciado, uma vez que a reserva de dólares no Brasil cairia, isso faria então com que o câmbio ficasse mais desvalorizado, menos favorável para o real brasileiro. Então, por que os dirigentes do Banco Central brasileiro estão preocupados com essa questão de aumento do grau de incertezas a nível global? Justamente porque isso pode gerar um movimento de risk-off. E como nós sabemos, vários itens do nosso consumo diário estão cotados em dólar. A começar aí já pelo preço dos alimentos, combustíveis. Então, toda vez que a gente fala que o dólar pode ficar mais caro, a gente está falando também que preços de modo geral na economia podem ficar mais caros e isso vai bater na inflação. E inflação essa que não está sob controle atualmente na economia brasileira. Então, a maior preocupação dos dirigentes do Banco Central é justamente pensar, olha, a inflação já não está sob controle. As expectativas de inflação no horizonte relevante para 2026 estão desancoradas. O mercado já espera uma inflação maior do que a meta que o Banco Central tem para o ano que vem. Junto com isso, se acontecer um movimento global de risk-off, de retirada de dinheiro das economias mais arriscadas rumo às economias mais seguras, isso pode desvalorizar o câmbio e vai acabar batendo então na inflação brasileira. Nós sabemos, gente, no ano que vem é ano eleitoral, então o governo está de olho sim na reeleição, ele tem feito vários movimentos que indicam isso, e essa questão de manter a inflação mais sob controle, especialmente às vésperas de uma eleição, acaba sendo uma medida mais popular. Aí você fala, Paloma, mas a inflação ao longo do governo Lula, ela se manteve mais elevada, preços dos alimentos dispararam, então o pobre, o consumidor de mais baixa renda tem sentido esse impacto. Será que ele não vai se lembrar disso na hora de votar? Gente, infelizmente as pessoas têm memória curta, especialmente aqui no Brasil. Então, a tendência é que as pessoas, elas acabam se esquecendo e vão se lembrar daquilo que aconteceu mais recentemente, nos últimos meses. Então, imagina que no ano que vem nós podemos chegar com uma taxa de juros mais alta, porém, se a inflação de fato começar a responder a essa política monetária mais restritiva, ela pode vir a arrefecer e aí a gente vê queda nos preços de vários itens, inclusive alimentos, combustíveis, por exemplo, não necessariamente, porque a gente está tendo agora até questão de muita volatilidade no preço do petróleo, mas se a gente imaginar que os preços podem cair na economia de modo geral, isso é o que as pessoas vão acabar se lembrando ali às vésperas de ir votar numa eleição. E, além disso, todas as benesses que o governo está promovendo aí de gás, energia mais barata para quem tem menos renda, enfim, uma série de benefícios populistas que o governo está lançando mão nas vésperas de uma eleição presidencial. Então, o Banco Central, ele acaba sendo um fator ali, claro, do ponto de vista técnico, é bem interessante sim que ele atue para controlar a inflação. Mas, gente, vamos lembrar que o Banco Central sozinho, ele não vai conseguir controlar a inflação no Brasil. Nós temos aí um cenário fiscal bastante agravado e que só tende a piorar à medida que a gente caminha para a eleição, porque o governo não está mostrando nenhum grau de responsabilidade fiscal. Ele só quer saber de aumentar gastos, faz alguns pequenos cortes de gastos, mas que são irrelevantes para poder resolver o problema e, ao invés de fazer um corte de gastos arrojado para, de fato, reancorar essas expectativas de inflação, não, ele não assume essa postura. Então, já é esperado que a gente vá observar mais inflação. O Banco Central, ele vai ficar tentando ali subir juros e manter esses juros elevados por mais tempo, o máximo possível, mas ele sozinho, ele não vai fazer o controle fiscal que o Brasil precisa e, de fato, conseguir controlar essa inflação de forma sustentada, ou seja, por longo prazo. Então, isso é muito preocupante. Então, a gente não está vendo uma melhora de cenário, de fato, no Brasil, que contemple essa queda de inflação. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas do ponto de vista de investidor, você precisa sim proteger o seu patrimônio
da corrosão da inflação, proteger o seu poder de compra. Isso é super importante e existem estratégias de investimentos que a gente pode fazer isso na sua carteira para que as suas aplicações financeiras reflitam esse objetivo. Então, se você tem curiosidade sobre esse tema, se você tem interesse em ter a sua carteira aconselhada por mim e pela minha equipe, entre em contato pelo formulário aqui na descrição do vídeo. Agora, qual o impacto da alta da Selic sobre os investimentos? Os ativos que mais se beneficiam dessa alta dos juros são aqueles pós-fixados, a Selic ou ao CDI, justamente porque eles têm essa característica de acompanhar o movimento da taxa básica de juros, que está mais elevada, portanto, as aplicações pós-fixadas tendem a render mais. Isso quer dizer que você, como investidor, deve mudar a sua carteira para passar a ter apenas ativos pós-fixados? De forma nenhuma. Quem tem uma carteira balanceada e com acompanhamento de um bom consultor de investimentos, muito provavelmente não vai precisar fazer nenhum ajuste relevante na sua carteira nesse momento, porque essa carteira já deve contemplar o fato de que a economia brasileira vive um período de juros mais elevados e que a expectativa é de que esses juros permaneçam elevados por mais tempo. Logo, muito provavelmente, quem tem uma carteira bem gerida, bem aconselhada, já tem aí uma composição de portfólio que se beneficia desses juros mais altos. E se você ainda não tem um bom consultor de investimentos cuidando das suas finanças, ou se você deseja contar com a minha ajuda para te ajudar a investir de forma ética e fundamentada, preencha o formulário que está na descrição desse vídeo, que eu entro em contato com você para juntos traçarmos um plano personalizado para a sua carteira de investimentos. E se ficou alguma dúvida sobre o tema do vídeo, manda nos comentários que eu volto para te responder.